Olá pessoal, então resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, mais na forma de um podcast assim, né? E pra falar sobre aquecimento, que tem umas ideias aí que eu vejo que o pessoal não pegou muito bem. E também vou falar sobre termostato desse modelo mais clássico que todo mundo tem, né? Que é a maioria aí no hobby. Pouca gente tem outros sistemas de aquecimento, né? Então, vamos começar falando sobre o termostato em si, né? Essa parte de baixo aqui que tem a resistência metálica é o aquecedor em si, né? É ela que gera o calor, é ela que converte a energia em calor. E essa parte aqui de cima é o termostato em si, que eu já vou explicar como funciona. Esse carinha aqui, por exemplo, é só aquecedor. Ele não tem o termostato. Enquanto ele estiver na tomada, ele vai estar produzindo calor no máximo, sem nenhum tipo de controle. Tá, o termostato funciona como? Tem uma molinha, uma lâmina bimetálica ali, que é uma pecinha que, conforme ela se esquenta, ela se entorta. E é ela que faz o ligar e desligar da resistência. A gente regula em que temperatura o nosso termostato vai se desligar nessa hastezinha ali. Então a temperatura que a gente botar ali, por exemplo, se eu botar ali 26 ou 28 ou 30, é a temperatura que, ao ser atingida, o termostato vai se desligar. Essa resistência, ela tá ou ligada ou desligada. Não existe meio termo, não tem variação na potência dela. Ela tá ligada sempre no máximo da capacidade dela. O que faz ela ligar e desligar para manter a temperatura na mínima variação, vamos dizer assim, é o termostato. Então aí tá um dos primeiros enganos, assim, né? A pessoa acha que é na regulagem ali a gente regula a temperatura que o termostato emite. Não é assim. É quando ele vai se desligar, para não passar do que a gente regulou. Aí, por exemplo, se você botar ali a 26, a água chegou a 26 graus, ele vai desligar o termostato. Aí o aquário começa a perder calor. Quando chega ali nos 24, depende muito da fabricação do termostato, ele se liga de novo e esquenta até 26. Aí fica assim, liga e desliga, liga e desliga. Esse é um dos motivos pelo quais eu digo para vocês não deixem o termostato desligado no verão. Não faz sentido, porque enquanto estiver desligado, porque está na temperatura já, ele não vai consumir energia. Quando ele está nesse modo stand-by ali, esperando esfriar, não consome energia. Pode deixar ligado, sem medo. Tá. Então tem muita gente, às vezes, por exemplo, que chega numa situação onde o termostato não está dando conta, né? Esfriou o clima, o meu termostato não está dando conta, eu vou subir de 26 para 32. Não vai aumentar o calor que o termostato gera, vai ser o mesmo. A resistência é a mesma de antes. Não vai aumentar. Provavelmente você está com pouco termostato para muito aquário e você vai ter que melhorar isso aí, né? Então, vamos lá. Motivos para que a gente aquece a água, né? Pô, a maioria dos peixes que a gente cria é tropical e eles vão bem em temperaturas um pouquinho mais altas. Especialmente aqui no sul, onde a gente mora, né? Mas a gente vai querer na água ali uma temperatura de 24 a 28. Depende muito ali também do que a gente tá criando. Mas é isso aí. Aí, pô, pensem bem, tem vários parâmetros ali no nosso aquário. É um pouquinho complexo. E a temperatura, uma pecinha tão simples como essa controla. E bem, imagina se fosse assim com outros parâmetros, que maravilha que seria se tivesse uma maquininha ali, tão simples até, para controlar pH, amônia e outras coisas, TPA, né? Seria maravilhoso. Então, pô, temos a oportunidade aqui de se incomodar e manter estável um parâmetro aí, de não se incomodar, né? Que é a temperatura. Tá, agora vamos mais um motivo ali do aquecimento que eu vejo que as pessoas não pegaram bem ali a ideia. É o seguinte, a gente produz calor com o termostato para repor o calor que o nosso aquário perde. E essa perca de calor se dá pelos vidros, pela superfície. E um aquário menor vai perder menos calor. Por isso que a gente tem nele um termostato menor. Um aquário grande perde mais, mas tem mais questão além disso. Não é só a litragem que importa. Num aquário com tudo interno, né, por exemplo, um sump lateral, é o que menos tem área de contato para perder. Agora um aquário da mesma litragem, só que com sump embaixo, vai ser o que mais perde calor, porque tem muito mais área de contato, entende? Às vezes o móvel é aberto, perde mais ainda. Um canister também perde bastante, um hang-on perde um pouco menos. Por quê? Porque é menor que um canister ou um sump. Então,
Vocês entendem onde é que é a questão? A questão é a área de contato com o ar. É o ar que está frio. Aí, outra coisa também que as pessoas se perdem às vezes é que tem que levar em consideração a litragem do SAMP, do canister, né? Pô, tens um aquário de 50 litros ali, 50 e pouquinhos litros, e tu tem um baita de um canister. Aí tu bota um termostato de 50 watts. Será que vai dar conta? Pode ser que não, porque tem a litragem do canister, ou então tem um SAMP e tu não levou a litragem do SAMP em consideração. Pode ser que falte, ainda mais porque tem mais área de contato para perder calor. Outra coisa, se isolar ali com isopor, coisa que eu vejo muito raramente alguém fazer, no móvel ou então nos vidros que a gente não usa para fazer a visão do aquário ali, né? Faz lógica, faz todo sentido que diminua. Já testei aqui na prática com o aquário pequeno que eu tenho aqui e ajuda considerável a gente a diminuir essa perca de calor. Ademais, eu acho que eu falei de tudo. Aí, por exemplo, outro fator, né? Tava esquecendo de outro fator aí, que também faz diferença na perca de temperatura, além dessa área, é a diferença de temperatura, né? Imaginem aí na cabeça de vocês. Vocês têm um aquário que está a 25 graus e a temperatura ambiente hoje é 20 graus. O teu aquário vai perder 1 grau de temperatura por hora. Beleza. Mas se o ar tiver mais frio, se tiver um dia bem frio aí com 5 graus de temperatura ambiente e o teu aquário é 25, o teu aquário perde muito mais calor pro ar. Então o teu termostato vai ficar muito mais ligado. É por isso que alguns aquários, o cara tá lá, por exemplo, no verão, ou até assim nessas partes mais frias do ano que não é verão, ali, aí, pô, o termostato sempre deu conta. Aí de repente deu aqueles dias bem frio assim, que parece até que vai dar geada, e o termostato não dá mais conta. Aí a pessoa, vou subir a temperatura para 32, que nem eu falei lá no primeiro exemplo, né? Não funciona. Mas por que que agora ele não dá conta? Porque a quantidade de calor que o teu aquário perdia por hora aumentou agora que o ar é mais frio. E aumentou o suficiente para perder mais temperatura do que o teu termostato dá conta de repor. Então tomem bastante cuidado para não ter muitos problemas com variação. Quando chega mês de junho ali, a junho e julho ali, né? Que são assim os mais frios do ano geralmente. Eu até às vezes comento com os amigos, ó, é época de encher o grupo ali de casos de ictio ou de niose, costiose, é bem clássico nessa época do ano, porque pega as pessoas desprevenidas e essas variações de temperatura costumam dar muito ictio. Ademais, pessoal, e eu acredito que eu falei tudo, tá? Posso estar esquecendo de algum assuntozinho aqui sobre temperatura agora, mas eu acho que eu abordei todos eles ali e eu vejo que as pessoas não encaram esse assunto desse ponto de vista, entende? Até agora eu lembrei de mais uma coisa também que eu vejo o pessoal errando aí com relação ao termostato, tá? Às vezes tu vê a pessoa falar, por exemplo, que ela trocou o termostato dela de 100 watts por um de 200, porque daí fica menos tempo ligado e ela vai gastar menos energia. Mas o problema é que os watts é justamente a medida de quanta energia aquele equipamento gasta. Watt é a medida que a gente paga a nossa conta de energia. A gente paga em quilowatt. 1 kW são 1000 watts. E o watt que está no nosso aparelho, né, não só no termostato, em todos, é quanto de energia aquele equipamento gasta em 1 hora ligado. Se tu tem o chuveiro de 2500 watts, é porque gasta 2500 em 1 hora. E o termostato, se é de 100, é porque gasta 100 em 1 hora. E por aí vai. Então não é à toa que o termostato é o bichinho aí que mais gasta energia do nosso aquário. Tá, mas voltando ali ao caso de trocar por um maior, né? Não faz sentido, tá? Se tu considerar dois termostatos de mesma tecnologia, mesma fabricação, o que vai mudar é só os watts, não faz sentido, vai dar exatamente o mesmo gasto. Porque o que um termostato de 100 watts aquece em 1 hora, por via de regra, aproximadamente um de 200 vai aquecer em meia hora, entende? Mas aí a pessoa, então, ficou a metade do tempo ligado, eu vou economizar energia. Não vai, porque meia hora de 200 watts é 100 watts de gasto. E 1 hora de 100 watts é 100 watts gasto, dá o mesmo gasto. Então, no máximo, a pessoa corre o risco, né, se ela acertar, de comprar um termostato melhor na questão de tecnologia.
né, que um termostato consiga produzir mais calor por watt gasto que outro de outra marca ou de outro modelo. Aí ela pode até conseguir uma economia, mas não foi na lógica do watt, foi na lógica da melhor tecnologia, uma marca melhor ou algo do tipo. E então, pessoal, acho que eu cheguei ao final do assunto. E por hoje é isso. Vamos ver se ficou muito comprido o vídeo. 10 minutos, nossa. 10 minutos tagarelando aqui pra vocês. E até a próxima.